Olá pessoal, tudo bem? Olá, Lucas Pérez aqui, passando para a gente bater mais um papo sobre transporte biológico. A pauta de hoje é sobre malha aérea, pessoal. Tá? O que é a malha aérea? E também tem a malha rodoviária, né? A malha terrestre. Basicamente, a malha é uma relação de voos, de saídas de voos, ou então de caminhão, de ônibus, se for uma malha rodoviária. Ela é muito usada na malha aérea, tá? A gente tem um cuidado, um uso muito constante para quem transporta o aéreo, tá? Então quem trabalha com transporte aéreo usa rotineiramente a malha. Mais até do que no rodoviário terrestre. Por quê? Porque a malha aérea ela não é fixa, tá? Então ela muda. Digamos que as companhias aéreas fazem um planejamento, tá? E esse planejamento é colocado ali na malha, mas existem mudanças no decorrer do mês, tá? Então geralmente as companhias aéreas fazem um planejamento de malha para o mês inteiro. E ao longo do mês, principalmente depois da pandemia, tá? Desde o início da pandemia isso começou a ter muita mudança, muito cancelamento de voo principalmente, e hoje ainda existem algumas mudanças. Então algumas vezes o que pode acontecer, por exemplo, a companhia aérea cria uma malha, mas chegou próximo da data, e às vezes é amanhã mesmo, assim, bem próximo, e a quantidade de passageiros está baixa, tá? Insuficiente para pagar o custo daquele voo. Então a companhia aérea simplesmente cancela, por exemplo, um voo. Ou então não, tem muito passageiro e deu excesso de bagagem, excesso de carga. Aí a companhia aérea cancela o voo para cargas, mas ela faz passageiros com bagagem. Tá? Então é muito dinâmico essa malha aérea, por isso que a Loglife tem um time específico de transferência, de inteligência de transferência, exatamente para poder fazer planejamento. Então a gente faz tanto um planejamento de voo, de malha, quanto um acompanhamento para ver se isso foi realizado. A gente tem metas de SLA específica para cumprimento de plano de transferência. A gente desenvolveu uma parte grande do nosso sistema especificamente para termos todas as malhas, em vez de eu ter que olhar a malha da Azul, da TAM, da Gol, etc. Então a gente unificou isso dentro do nosso sistema com todas as malhas terrestres, aéreas. E essa inteligência, então, pessoal, é muito importante, tá? Então a malha, ela não é fixa, ela muda. É importante também vocês monitorarem, além de verificar se aquele voo, se aquela saída continua ativa, verificar as conexões, tá? Então tem que ser muito bem planejado. E na malha você consegue ver isso. Eu vou ter um voo de Rio Branco para Porto Alegre, não existe voo direto. Então, o que a gente precisa? Basicamente, sair de Rio Branco, vai para São Paulo, por exemplo, tá? Dando um exemplo, num voo direto, pega um voo de São Paulo para Porto Alegre. Eu preciso casar isso tudo na malha, tá? Precisa ter uma diferença idealmente de 4 horas entre esses voos. Então, entre a chegada em São Paulo, supondo esse voo chega de Rio Branco em São Paulo, chega às 10 da manhã. O ideal é que haja na minha malha um voo saindo para Porto Alegre às 14, tá? Porque o ideal são 2 horas para desembarcar e 2 horas para embarcar no próximo voo, no voo seguinte. Então isso tudo eu consigo enxergar na minha malha aérea, tá? E é importante então que vocês verifiquem os voos, priorizem os voos diretos, evitem conexões. Se tiver conexão, tentar enxergar, se tiver cross-docking também, enxergar na malha se os horários realmente são compatíveis e usar realmente a malha com esse pensamento. Ela não é fixa, não é estática. Não adianta eu planejar um voo, hoje é dia 10/3/2022, eu planejar olhando a malha um voo dia 25/3 e esquecer. Não, eu preciso fazer um monitoramento constante, porque pode ser que esse voo mude, tá? Que seja cancelado, seja alterado, enfim. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.